Bom, galera, começa agora o segundo bloco do Visão Técnica. Nós analisaremos agora os papéis da Petro, Vale e Itaú. Petro e Vale, que foram as grandes propulsoras da Bolsa no mês de abril. Bom, Lauro, vamos começar com os papéis da Vale? Vamos lá. Esse aqui é o gráfico da Vale, mas antes de olhar a Vale, é interessante analisar o minério. Tá? Esse aqui é o gráfico do minério de ferro desde 2013. Então, um gráfico bem longo, aí, desde maio de 2013. Reparem que o minério de ferro vinha numa tendência de baixa bem clara e agora, nas últimas semanas, ele conseguiu romper essa LTB. Não dá para dizer ainda que realmente reverteu a tendência para alta, mas pelo menos a queda parou. Né? A gente pode aqui, a partir daqui, iniciar realmente uma alta mais forte ou fazer uma movimentação mais lateral. Essa alta aqui foi provocada por anúncios de investimentos que estariam sendo cancelados lá na Austrália, mas no longo prazo, eu estive conversando com algumas pessoas que analisam mais o minério de ferro, ainda há uma oferta muito grande em relação à demanda. Então, por enquanto, parece que a movimentação de baixa está parando, mas ainda é muito preocupante a situação do minério de ferro devido à oferta estar muito maior do que a demanda, especialmente na China. É interessante que esse gráfico agora é o gráfico da Vale. Então a Vale vinha acompanhando muito bem o minério de ferro, né? E parou até de cair um pouco antes que o minério se recuperou e a Vale também fez uma boa recuperação, formando aqui inclusive uma zona de resistência que a gente pode ver no gráfico mais detalhado. Mas é importante perceber que a situação hoje não está tão negativa quanto estava mais ou menos um mês e meio atrás, foi quando eu vim aqui a última vez. Então, às vezes as pessoas até criticam, mas o cara falava que ia cair, agora está falando que vai subir, mas o mercado muda, né? O mercado está mudando, o minério de ferro mudou, né? Tivemos informações importantes de mineradoras grandes, tivemos o gráfico do minério realmente revertendo, ou pelo menos parando de cair, e a Vale está seguindo. Olhando agora o gráfico da Vale, a gente percebe que a gente fez uma forte movimentação de alta, a Vale saiu ali da faixa de 14,20, 14,30, chegou a bater em R$21. Formou esse topo aqui na quarta-feira, logo na abertura, abriu bem forte, fez uma abertura aqui em 20,80, caiu forte na quarta. Ontem parecia que ia respeitar esse suporte aqui de cerca de R$19, vou colocar um pouco acima aqui. R$19 era um suporte importante porque nós tínhamos aqui topos, 1, 2, 3 topos formados em R$19. Era uma resistência forte, foi rompida, virou um suporte importante. Até ontem estava interessante a Vale, eu estava de olho para fazer uma compra em Vale se tivéssemos a formação de um candle mais altista aqui. Então estava lá no meu plano comprar a Vale se mostrar força altista. O que aconteceu? A Vale não mostrou essa força altista, perdeu o suporte, fechou na mínima, então ficou realmente feia a situação de Vale agora. Esse R$19 eu não vou mais considerar como importante, posso até apagar. A gente tem aqui um suporte dado por esse gap aberto, não é um suporte assim tão forte, mas tem que ser considerado aqui 18,14 como um ponto de suporte. E suporte mais importante aqui nesse fundo de 16,57. Então, a Vale, apesar de no longo prazo estar mostrando alguma retomada de pressão compradora, na minha visão a gente tem que romper aqui os 20,80 para realmente engrenarmos uma alta mais sustentável no longo prazo. Reparem que a movimentação de queda foi muito forte desde agosto do ano passado e rompendo aqui os 20,80 a gente tem tudo para fazer uma movimentação de alta mais longa. Se continuarmos a cair e perdermos aqui o nível de 16,57, que seria uma queda muito forte até esse ponto, uma queda de mais de 10%, aí a situação vai ficar ainda mais negativa para a Vale. Então, a tendência da Vale ainda é altista, na minha opinião, mas a perda do patamar de R$19 deixa a situação menos positiva. E vai depender também do minério, como que o minério vai se Sim, comportar lá então fora. é bem importante analisar também o minério. Né? Vamos ver como é que anda o minério. A Vale tem seguido muito de perto o minério, inclusive nesse dia de forte alta aqui, quando começou essa movimentação de alta, foi um dia que o minério subiu 4, 5%, o minério vem se recuperando, mas a Vale
Tá mostrando que a tendência de alta não está mais tão forte como estava. Ainda é uma tendência de alta, mas não está tão forte, na minha opinião, devido a essa perda dos R$19. E, Laura, dá pra gente dar uma olhada também em Vale 3, porque as duas têm mostrado um descolamento, né, um pouco grande. Opa, isso aqui, deixa eu apagar essas linhas. A Vale 3 subiu até com mais força do que a Vale 5, né, fez uma movimentação desse fundo para esse topo aqui de 57%, né, enquanto que a Vale 5 fez uma movimentação do fundo para o topo aqui de 40%. Então, a Vale 5 está muito forte, mas a Vale ON, a Vale 3, está bem mais forte. Mas olhando o gráfico da Vale 3, a gente percebe uma movimentação parecida, né? A gente tinha aqui um topo rompido, foi rompido no começo da semana e no recuo perdemos esse topo aqui como suporte. Então, olhando o prazo bem curtinho, a situação é parecida. Similar. É, bem parecida uma com a outra. Legal. Vamos dar uma olhada em Petro agora? Vamos lá. Vamos ver a Petrobras. Mas também preparei aqui um gráfico do petróleo com a Petrobras. Esse aqui é o gráfico do petróleo. Tá? Reparem que a tendência era extremamente baixista até o começo do ano. Aqui, em janeiro, a partir de janeiro, nós começamos a fazer uma movimentação mais lateral. Então, formamos aqui o que a gente pode chamar de um fundo duplo aqui no gráfico do petróleo. E desde então, desde a formação desse fundo aqui, que foi ali no mês de março, a situação já ficou bem mais positiva para o petróleo. A Petrobras, que desde a eleição, eu mostrei aqui no último Visão Técnica, vem acompanhando muito bem o gráfico do petróleo, fez uma movimentação parecida. A tendência era fortemente baixista, andou de lado, quando rompeu aqui os 10,70, 10,80, iniciou uma forte movimentação de alta. Então reparem como é que os gráficos estão bem parecidos. Forte queda, andou de lado, rompeu para cima. Tanto o petróleo quanto a Petrobras. Olhando agora o gráfico mais detalhado da Petro, a gente teve esse rompimento aqui que aconteceu na faixa de 10,30, aconteceu aqui no comecinho de abril. Desde então a Petrobras fez uma forte movimentação de alta, rompeu aqui essa resistência em 13,30, inclusive nesse rompimento aqui eu acabei fazendo um call de compra aqui, acabei encerrando 2 dias depois, um lucrinho ali de 2%, 3%, não foi grande coisa, mas foi um lucrinho. A grande diferença da Petrobras em relação à Vale é que no recuo que ela fez, depois desse rompimento, ela não perdeu o topo anterior rompido como suporte. Então, ontem eu estava de olho em compra de Petro, ou melhor, para hoje, né, para sexta-feira eu estava de olho em compra de Petro e compra de Vale. Como a Vale perdeu o suporte, ela ficou mais feia, eliminei a Vale da minha lista por enquanto, mas Petrobras segue na lista. Se tivermos um candle mais altista na segunda-feira, eu penso que uma compra pode ser bem interessante. Temos aqui LTA, temos a média de 21 logo abaixo, então Petrobras está muito forte nos últimos 2, 3 meses, segue forte e eu sigo pensando em compras em Petro. Legal. Vamos, para completar agora a lista, vamos ver Itaú. Ok, vamos ver YouTube aqui rapidinho. YouTube, olhando o prazo bem mais longo, ela estava formando um grande triângulo simétrico aqui. Só para ter ideia de que ela estava bem congestionada desde setembro do ano passado. Né? Mas agora o que importa para a gente aqui, pelo menos, é o gráfico mais curtinho. Reparem que ela fez um rompimento aqui do nível de 37,20, andou de lado, recuou na quarta-feira. Então, na quarta-feira, eu estava de olho aqui. Vou apagar essa linha aqui para não complicar muito. Eu estava de olho porque Itaú estava testando média de 21, uma LTA curtinha, o topo anterior rompido. Quem gosta de Fibonacci também tinha a retração de Fibonacci da alta aqui, sendo testada de 0,68. Então, ela bateu num suporte muito forte. Ontem, fez o quê? Um candle de reversão fechado na máxima. Eu fiz um call de compra aqui a cerca de 37,50 mais ou menos. Hoje, o ativo abriu muito forte, recuou com força, chegou a ficar negativo em relação ao meu call de compra, mas voltou a subir e fechou na máxima. Então, está muito bonita a situação de YouTube, mas o ponto de compra ideal, na minha opinião, já passou, seria
na quinta-feira aqui perto do fechamento. Hoje deu uma segunda chance para quem não entrou, mas agora resistência em 39,14, rompido esse nível, pode gerar uma nova movimentação de alta. Se voltar a cair, perder esse fundinho aqui, a situação fica mais feia e abaixo desse fundo está o meu stop. Bom, no resumão, então, quem está podendo ainda dar um call de compra é Petrobras, né? Isso. A YouTube já passou o ponto ideal, Vale ficou um pouco mais feia e Petrobras, na minha visão, é que está com uma configuração mais bonita e que pode gerar uma compra na segunda. Legal. Bom, galera, encerra agora o segundo bloco do Visão Técnica. No próximo, nós faremos a análise dos pedidos que vocês fizeram através da hashtag Visão Técnica. Até mais!